Olá, bem-vindo ao canal Odisseia. No vídeo anterior, nós fizemos um ligeiro mapeamento da formação do ego e das características do ego. Você se lembra? O medo, a solidão, a sensação de abandono, a fragilidade, o fato de estar separado da mãe e ter de construir autonomia, liberdade, respirar por conta própria, alimentar-se por conta própria, fazer a própria digestão, tudo isso confere uma configuração ao ego. E dissemos ao final do vídeo que compreender é o primeiro passo. Se queremos fortalecer nosso ego, se queremos um ego saudável, e é importante um ego saudável? Sim. Sem um ego saudável, nós não conseguimos viver nesse mundo de maneira eficiente, de maneira efetiva. Esse mundo exige disciplina, capacidade de realização. Precisamos tomar decisões que muitas vezes desagradam as pessoas ao nosso redor. Muitas vezes precisamos fazer escolhas que as pessoas não vão compreender no primeiro momento. Muitas vezes precisamos nos desvencilhar de relações tóxicas. Precisamos escolher aquilo que está em maior sintonia com a nossa essência, com a nossa individualidade. Essas escolhas deixam o ego maluco. O ego fica amedrontado, ele treme de medo, porque o ego se importa muito com a opinião das pessoas. O ego é carente, inseguro, ele sente muita solidão, ele ainda guarda as marcas das experiências de abandono, por ele interpretadas como abandono, o afastamento da mãe, por exemplo. Os medos, fragilidades do ego costumam ecoar na vida adulta. E muitos de nós se tornam adultos incapazes de viver plenamente, incapazes de viver em sintonia com a própria essência, em função da fragilidade do seu ego. Mas, como dissemos, compreender é o primeiro passo. Se queremos fortalecer o ego, precisamos compreender quais são as suas características. Essas são as características do ego. Não adianta lutar contra elas. A proposta não é estabelecer uma guerra contra o ego. Pelo contrário. Ao compreendermos as fragilidades inerentes ao ego, damos um passo fundamental na direção de criarmos autonomia. Além do ego, temos um eu profundo. Além do ego, temos uma consciência profunda. O nosso eu interior. Se o ego está profundamente embasado no corpo, nossa consciência transcende. Ela não está totalmente ligada à experiência corporal. Ela transcende. Se o nosso ego tem nome, um prenome e um nome familiar, uma nacionalidade, uma naturalidade, uma etnia, uma cultura, uma família, nossa consciência transcende tudo isso. Aliás, nossa consciência tem sede de universalidade. Isso muitas vezes angustia as pessoas, porque elas se sentem presas nas estruturas do ego. Família, nacionalidade, etnia, cultura. Todos nós temos sede de transcendência,
Todos nós temos sede do universal. Todos nós queremos conhecer algo mais. Todos nós queremos nos conectar ao universo de uma maneira que deixa o ego amedrontado. Essa necessidade profunda de transcendência é da consciência. A meditação entra nesse processo, ajudando-nos a separar consciência da experiência do ego. Imagine um copo cheio de água e você pega uma colher de sal, coloca dentro do copo e você mistura. O que acontece? O sal mistura-se com a água e forma uma solução, água salgada. Depois que você fizer isso, eu peço, tira o sal. Como? Muitos de nós vivem com uma consciência que é o sal totalmente diluída no ego. Muitos de nós vivem uma experiência que é puro ego. Vive como se fosse apenas um ser biológico e corporal. Vive apenas limitado à sua etnia, à sua cultura, aos seus condicionamentos familiares, à educação que recebeu. Vive nos limites do ego, nos limites da personalidade, abafando todo o anseio de universalidade, abafando todo o anseio de transcendência. É porque a consciência está misturada. Como que eu faço para desmisturar isso? Eu preciso destilar. Evapora a água sai, condensa em outro lugar e fica o sal. Qual o processo de destilação para eu resgatar a minha consciência? Meditação. Meditação é a destilação da consciência. Ao treinar minha concentração, ao desenvolver a atenção plena e o estado de presença, eu consigo resgatar minha consciência dessa mistura com o ego. Entenda, nós não estamos falando de eliminar a água, nós não estamos falando de eliminar o ego. Por quê? Porque você precisa do seu corpo, você precisa cuidar do seu corpo, você tem um nome a zelar, um prenome, um nome familiar, você tem uma família, você tem obrigações e deveres. Você é um cidadão, você é um membro de uma comunidade, você precisa contribuir na sua comunidade, você precisa produzir, trabalhar, realizar algo que te traga realização, mas também que gere progresso para a comunidade na qual você está inserido. Você tem compromissos e responsabilidades com outras pessoas, então não dá para eliminar o ego. Eu preciso ser proativo, eu preciso concretizar. Por outro lado, eu não posso viver apenas nesse plano. Eu preciso também transcender, ultrapassar os limites do ego, compreender aspectos que só a consciência compreende. É isso que a meditação nos proporciona. Essa possibilidade de resgatar a consciência, de acordar a consciência e de fortalecer o ego. Porque quando o ego ficar com medo, quando o nosso ego sentir fragilidade, sentir medo, insegurança, eu terei condições de entender o que está acontecendo. Eu terei condições de compreender que eu não me resumo ao ego.
Eu não sou apenas o meu ego. Há uma parte em mim, a parte essencial, aquela parte mais profunda que é transcendente, que ultrapassa todas as barreiras, todas as fronteiras. Uma parte que é capaz de conectar-se com todos os seres e com todas as coisas. Uma parte profunda dentro de mim que é capaz de acolher todas as pessoas, todas as crenças, compreender as limitações, as fragilidades de todos. Com isso, eu fortaleço o ego. Pelo simples fato de separar o sal da água, resgatar a minha consciência. Apenas esse fato fortalece o meu ego. Porque então a minha vida estará dividida em atividades do ego e atividades da minha consciência transcendente. Eu terei espaço para os dois. Eu vou alimentar os dois. E é claro, isso desperta a minha força interior, a minha fortaleza interior. E esse é o tema do próximo vídeo. Fortaleza interior. Gostou? Contribuiu de algum modo para a sua compreensão? Está ficando mais claro? Comenta. Conta a sua história, faça um comentário, dê um like e compartilhe esse vídeo. Te espero no próximo vídeo e vamos falar sobre fortaleza interior, que é um processo decorrente da separação da consciência do ego e do fortalecimento de ambos. Aguardo você.